Fala aí, galera! Eu sou o professor Rodrigo e hoje eu vou falar sobre o sistema nervoso, que está dividido entre sistema nervoso central, que é o centro de comando do seu corpo, sistema nervoso periférico, que é transmissão de comando. O sistema nervoso central está dividido em encéfalo e medula espinal, ou espinhal, se quiser falar. Agora eu vou falar do encéfalo. No encéfalo temos vários órgãos. Entre eles temos o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Sobre o tronco encefálico, eu vou falar sobre a medula oblonga. O cérebro humano é particularmente complexo e extenso. Este é imóvel e representa apenas 2% da massa do corpo, mas, apesar disso, recebe aproximadamente 25% de todo o sangue que é bombeado pelo coração. Divide-se em dois hemisférios, o esquerdo e o direito. O seu aspecto se assemelha ao miolo de uma noz. É um conjunto distribuído de milhares de milhões de células, que se estende por uma área de mais de 1 metro quadrado, dentro da qual conseguimos diferenciar certas estruturas correspondendo às chamadas áreas funcionais, que podem cada uma abranger até 1/10 dessa área. Ele fica logo abaixo do cérebro. Fica na região mais posterior do nosso corpo, e ele tem a ver com a nossa coordenação motora, e isso está muito ligado ao nosso equilíbrio. Por exemplo, se eu caminho sem cair, eu estou equilibrado. É porque o meu cerebelo junto com o cérebro estão dizendo que eu devo caminhar sem cair, ou seja, caminhar mantendo o seu equilíbrio com coordenação motora. Quando a pessoa bebe e fica no estado meio querendo cair, é porque o álcool chegou no seu cerebelo. E a partir disso, você perde o seu equilíbrio e pode cair. Já quando o álcool atinge o seu cérebro, o máximo que ele pode fazer é com que você tenha uma interação social melhor, você fique mais alegre, você vai interagir com mais as pessoas. O cerebelo está ligado com a manutenção do nosso volume muscular, manutenção do tônus muscular. Quando você está por muito tempo parado, ou até mesmo dormindo, e os seus músculos começam a contrair involuntariamente, quem está agindo é o cerebelo. Ele faz isso para evitar uma atrofia muscular. Ele também está ligado a órgãos que ficam no nosso ouvido interno, que também está relacionado ao nosso equilíbrio. A medula oblonga tem a ver com o comando dos nossos movimentos cardiorrespiratórios. Ele que faz com que você respire, ele que faz você acelerar ou desacelerar o seu coração. Quando, por exemplo, você bebe e o álcool chega à sua medula oblonga, você pode morrer entrando em coma alcoólico, podendo ter paradas cardíacas e respiratórias, e isso logo te levará à morte. É ela também que sensibiliza quando o sangue tem muito gás carbônico, quando ele fica em acidose. Ela faz com que a sua respiração aumente a frequência, para você liberar mais gás carbônico e pegar mais oxigênio. Ela também está ligada a alguns reflexos do nosso corpo. Por exemplo, a tosse, o espirrar e o deglutir, que seria o engolir. E aí galera, eu sou o professor Breno, vou continuar falando sobre o encéfalo, onde temos o tronco encefálico, nele temos a medula oblonga, onde já foi explicado pelo professor Rodrigo, temos também o mesencéfalo e a ponte de Varolho, também pode ser chamado só de ponte. E dentro do cérebro temos o tálamo e o hipotálamo. O mesencéfalo tem função de transmissão nervosa dos órgãos dos sentidos. Ele, junto com o tálamo, ele envia as informações para as regiões específicas do cérebro. Ainda no tronco encefálico temos a ponte, que é um local onde os nervos vindos do hemisfério cerebral direito e hemisfério cerebral esquerdo se cruzam, fazendo com que o hemisfério direito controle o lado esquerdo do corpo. Por exemplo, quando uma pessoa tem um derrame cerebral do lado direito, é o lado esquerdo do corpo que paralisa. Já dentro do cérebro, temos o hipotálamo, e sua função é a produção de 2 hormônios. Um deles controla o ato de urinar e controla também a pressão arterial. O outro é chamado de ocitocina, que auxilia, por exemplo, no parto de uma mulher.
ou, por exemplo, também na hora de amamentar a criança. O hipotálamo também controla a tríade, que são sede, fome e libido. Libido é o que permite ter atração sexual, ou seja, vontade de transar. O tálamo, junto com o mesencéfalo, comandam as áreas cerebrais que irão determinadas informações, como, por exemplo, nós vemos, ouvimos e sentimos, e essas informações chegam todas ao mesmo tempo, e é o tálamo e o mesencéfalo que levam essas informações para as regiões específicas do cérebro. E aí galera, eu sou a professora Elisama e agora eu vou falar um pouco sobre a medula espinal, que faz parte do sistema nervoso central, e depois eu vou passar para o sistema nervoso periférico, que é dividido em somático e autônomo. E o sistema nervoso periférico autônomo é dividido em simpático e parasimpático. Bom, eu vou começar falando sobre a medula espinal. Ela fica localizada no interior da coluna vertebral e se estende desde o tronco encefálico até o final da coluna vertebral. Ela possui a função de ligar o encéfalo ao resto do corpo, para que as funções sejam realizadas. Ela fica protegida por 3 meninges, que servem para que, caso ocorra alguma lesão, alguma coisa, a meninge está ali para proteger. Por quê? Porque a medula espinal ela não se reconstitui. Então, se sofrer uma lesão, fica permanente. Então, essa meninge protege para que não ocorra nada. Como o cérebro e o cerebelo, que possuem uma substância branca e uma cinzenta, a medula espinal também possui esse tipo de substância. A diferença é que a substância branca é periférica e a substância cinzenta fica no meio, interna. Essa substância branca é por onde passam os importantes conjuntos de feixes de axônios, transmitindo a informação do organismo para o encéfalo e do encéfalo para o neurônio motor, que fica situado dentro e fora da medula. É a medula espinal que também é responsável pelo ato reflexo, que gera o arco reflexo. Que não pode confundir as duas coisas. O ato reflexo é quando, por exemplo, você vai no médico e ele dá aquela marteladinha no teu joelho e você dá um chute involuntário. Esse chute é um ato reflexo causado pela medula espinal, porque quando o doutor dá a marteladinha, vai um neurônio sensitivo até o encéfalo e avisa que você sentiu dor. Então, um neurônio motor sai do encéfalo, passa pela medula espinal, que promove a ação para que você chute a perna, para que você movimente a perna como se fosse chutar. Todo esse caminho da martelada, que no caso é o estímulo, aí vai até o encéfalo como neurônio sensitivo, sai do encéfalo como neurônio motor e provoca a ação, que é o chute, chama-se arco reflexo e é causado pela medula espinal. Ou seja, todas as funções que o corpo realiza passam pela medula espinal. Então, se a pessoa sofreu um acidente e sofreu uma lesão na medula, ela não vai se mexer mais. Por quê? Porque o estímulo não vai chegar até o encéfalo e a resposta também não vai poder sair do encéfalo. Ela vai sair, mas não vai chegar ao resto do corpo, porque quando chegar na medula, ela não vai passar. Por isso a importância da medula espinal. Agora a gente vai passar para o sistema nervoso periférico. Nada mais é do que nervos, os nervos e os gânglios nervosos. Os gânglios nervosos são encontros de nervos. Eles não chegam a se tocar, mas ficam bem próximos um do outro. Então, é um aglomerado de nervos que é chamado de gânglios nervosos. Mas a maior parte do sistema nervoso periférico são os nervos mesmo. E eles podem ser sensitivo, que é o que recebe o estímulo e leva até o encéfalo, ou um nervo motor, que é o que promove a ação. O sistema nervoso periférico pode ser somático ou autônomo, que também esse autônomo pode ser chamado de neurovegetativo. O somático é o que comanda as ações voluntárias, por exemplo, andar, correr, dirigir, falar, escrever. São ações voluntárias, você pode fazer e parar a hora que quiser. Você tem controle daquela ação, então ela é uma ação voluntária. Esse é o sistema nervoso periférico somático. E aí tem o sistema nervoso periférico autônomo ou neurovegetativo, e ele pode ser simpático ou parasimpático. Esse autônomo é o que comanda as ações involuntárias, por exemplo, os batimentos cardíacos, o peristaltismo do intestino,
pulsos das artérias também são ações involuntárias causadas pelo sistema nervoso autônomo. Ele pode ser simpático, que no caso é que libera adrenalina. Numa situação de perigo, por exemplo, ele vai liberar adrenalina. Esse sistema nervoso periférico autônomo, simpático, fica sempre perto da medula. Então, assim, quando está numa situação de perigo, aí esse simpático vai liberar adrenalina, causando o quê? Aquele nervoso, porque é uma situação de perigo. Então, a sua pupila vai dilatar, você vai produzir suor, o seu corpo vai contrair, seus músculos vão contrair, seu coração vai acelerar e vai ter inibição no sistema digestório. Sua boca vai secar, não vai produzir saliva, todo o sistema digestório vai ser inibido. E tem o sistema nervoso periférico autônomo parasimpático, que no caso ele libera a acetilcolina. Essa acetilcolina vai ter um efeito contrário do que o que libera a adrenalina, que é o simpático. Elas são antagônicas, ou seja, o que uma faz, a outra desfaz. Elas têm ações contrárias. Então, se o simpático vai liberar adrenalina agitando o corpo, o parasimpático faz o contrário, vai acalmar o corpo, vai deixar a sua pupila, não vai dilatar a pupila, não vai produzir suor, você não vai ter contração muscular, o coração vai ficar desacelerado. Então, eles são contrários. E eles servem para quê? Para que o seu corpo fique em equilíbrio, para que tenha homeostase. Então, quando o coração acelera demais, vem o parasimpático para diminuir os batimentos cardíacos. Ou quando está muito baixo os batimentos, vem o simpático que libera adrenalina para aumentar os batimentos. Eles servem para que o corpo tenha equilíbrio. Então, o sistema nervoso periférico seria isso: nervos e gânglios nervosos que recebem o estímulo e levam até o encéfalo pelo nervo sensitivo e promovem a ação pelo nervo motor, fazendo com que o nosso corpo se mova de forma voluntária e involuntária.